Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciuf, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. É isso aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um NetoCast Esportes ao vivo. Hoje, quarta-feira, dia 30 de maio, são exatamente 19 horas e 51 minutos. E na região central de São Paulo temos 17 graus.
Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso amigo Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador, diretamente de Itajaí, Santa Catarina. Como é que tá, Pensador? Tudo na paz, cara. Faltando combustível, gás e pão, mas isso aí a gente já acostumou. É isso aí. Diretamente de Salvador, Bahia, nosso amigaço aí, Manolo. Como é que você tá, Manolo? Boa noite, Neto. Boa noite, amigos do NetoCast Esporte. Boa noite aos participantes dessa noite. Vamos aí, né? Falando mais um pouquinho de Fórmula 1 nessa nossa viagem de esportes diversos aqui no NetoCast Esportes. Exatamente. Lá de Curitiba nós temos nosso amigo Yuri Brauli do MongeCast, o cara que lançou aí a Copa dos Podcasts, a Copa Monge aí, que tá realmente mexendo com a podosfera. Como é que você tá, Yuri? Suprabá, povo! Comigo tudo bem. E contigo, Neto? Tudo jóia. Vamos lá, diretamente de Rio das Pedras, lá do Doublecast, nosso amigo Leozão, Léo Nossetti. Como é que você tá, Léo? Pô, tudo certo. Tô mais feliz ainda que sem gasolina, aqueles cornos não ficam fazendo aqueles barulhos infernal com moto. Então tô feliz pra caramba. Estamos aqui no estúdio no Mocó do Osama. Nós estamos aqui com a presença do nosso amigo há muito tempo ausente aqui na Bela Vista, Luciano Augusto. Tudo bem, Luciano? Plateia! Nosso patrocinador aqui da BR Suporte também veio tomar umas geladas com a gente aqui no estúdio. Anderson, como é que você tá, Anderson? Tudo na paz. É isso aí. Então vamos seguir o carro, galera. Lembrando que vocês podem participar aí pelo chat do Spreaker, certo? E também pelo grupo do NetoCast lá no Telegram, tá ok? Lembrando que no chat do Spreaker vocês deixem seus comentários em texto, e no grupo do Telegram do NetoCast, caso você queira deixar alguma mensagem de áudio, algum comentário de áudio, desde que não seja gemidão no WhatsApp, vocês podem deixar lá no grupo do NetoCast no Telegram. Então vamos lá, galera. Vamos fazer o seguinte, vamos começar então com Fórmula 1, Manolão? Vamos lá. Então vamos embora. O que aconteceu aí nessa última então. semana aí? Começa pelo esporte que não é esporte. Lá, pronto. Lá vem o pensador criando polêmica. Essa é uma questão de semântica. Vamos lá. O Grande Prêmio de Mônaco, realizado no último domingo, foi marcado pela excelente performance do piloto australiano Daniel Ricciardo, da RBR, que mesmo com problemas na 28ª volta, quando o seu equipamento, aquele equipamento que recupera energia cinética durante as freadas, deixou de funcionar. Isso determinou uma perda de 25% na potência do seu carro, o que possibilitou a pressão excessiva do Sebastian Vettel, que vinha logo atrás, né, fazendo uma corrida também extraordinária e com um carro afinadíssimo. Aliás, a Pirelli acertou, né, agora com a estreia dos pneus hipermacios, e pneus não foram o grande problema dessa corrida, não. Acontece que o Ricardo acabou por fazer a melhor corrida, talvez uma das melhores corridas da sua carreira, conseguindo colocar o carro em primeiro lugar, cheio de problemas, evidentemente, um problema que a equipe não teria como consertar durante a corrida, e ele acabou segurando o Vettel até a última volta, ficando então ele em primeiro, o Sebastian Vettel em segundo, e Lewis Hamilton, que fez uma corrida um pouco complicada, porque escolheram errado o pneu e o carro estava sofrendo. Já perto do final, ele queria parar para trocar, mas a equipe aconselhou ele a manter pelo menos o terceiro lugar, e foi assim que a corrida terminou. Aconteceu um acidente de corrida, realmente. Não houve culpa do piloto Charles Leclerc, que ele é monegasco, que ele é nascido em Mônaco. É um piloto da Sauber que pela primeira vez corria em casa, né? E ele acaba acertando a traseira do piloto da STR, o Brandon Hasley. Faltou freio, né, Manolo? Hein? Faltou freio para ele, né? Foi. Eu tô chegando lá. O que aconteceu foi que na entrada da chicane ele acaba batendo a chicane no velho,
que fica no final da reta da saída do túnel. Mas foi verificado que realmente houve uma falha mecânica no disco de freio, no acionamento do disco de freio. O controle explodiu e ele não teve como parar o carro, então a FIA verificou isso através de vídeos e constatou que realmente não houve nenhuma imperícia do piloto, no caso. Foi sim uma falha mecânica e realmente nesses casos fica difícil você poder controlar uma situação ou querer atribuir qualquer tipo de punição ao piloto ou à equipe, ou o que quer que seja. É uma falha, né, decorrente, talvez, o próprio material tenha saturado e estourado. Aquilo funciona a altas temperaturas. O disco de freio fica incandescente durante a corrida toda. Então, para vocês terem uma ideia, realmente precisa um material que seja bem resistente. O material é Kevlar, é uma coisa bem dura e realmente a coisa rompeu e o cara não teve como frear o carro. Enfim, o Alonso, que seria uma grata surpresa para essa corrida, acabou abandonando a corrida a prova na 32ª volta com problemas no carro. A classificação geral continua praticamente inalterada, com Lewis Hamilton da Mercedes com 110 pontos, Sebastian Vettel da Ferrari com 96, Daniel Ricciardo da RBR com 72, Valtteri Bottas da Mercedes com 68, Kimi Raikkonen da Ferrari com 60 pontos, Max Verstappen, que fez um corridaço, né? Que não pode ultrapassar em Mônaco. Verstappen mostrou que é possível. Acabou com 35 pontos e Fernando Alonso se mantém com 32 pontos pela McLaren. A próxima etapa será o Grande Prêmio do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, do dia 10 de junho, um domingo às 15h10 da tarde. O circuito que perfaz 70 voltas, num comprimento de 4.361 metros, né? É conhecido pela tal do Muro dos Campeões, que é quase no final do percurso, tem uma curva muito, muito acentuada que sai para o retão do grid. Então os caras vêm de lá chupado. E quando chega ali, se alguém não frear direito, meu amigo, porque o pneu chega a um dedo, né, do muro, os caras se explodem naquele muro. Então é chamado Muro dos Campeões pelos vários acidentes que já ocorreram, então, no circuito Gilles Villeneuve. É uma corrida que tem uma média de velocidade muito maior, né, e que, muito provavelmente, os carros da Ferrari e da Mercedes deverão ter uma performance mais acentuada. Devem ser as equipes favoritas para vencerem a prova. Vamos esperar para chegar até lá para ver o que acontece. Notícias da Fórmula 1. Cogita-se a volta da suspensão ativa em 2021, usada no final dos anos 80 e abolida nos anos 90, em função dos altos custos que era manter, né, a suspensão ativa. Ela foi criada pela Lotus em 87, abandonada, e depois foi totalmente inovada pela Williams e foi implantada nos anos 90, e que criava uma desigualdade muito grande entre as outras equipes, porque o carro praticamente andava sozinho e não se errava com aquele carro. Vocês lembram aí do Nigel Mansell, Prost, e realmente o carro era formidável. Foi abolido porque o custo da suspensão ativa era muito alto e nem todas as equipes tinham condição de bancar esse custo. Ironicamente, hoje já se vislumbra o retorno da suspensão ativa face aos custos altos de investimento nos projetos de engenharia de suspensão interligada. Então, hoje os investimentos que estão sendo feitos num novo tipo de modelo de suspensão mais controlada acabam saindo mais altos, os custos acabam
saindo mais altos do que aqueles custos da suspensão ativa anti-boa, era formidável. Mas a colocação é a seguinte, de qualquer sorte, é um investimento muito alto e que nem todas as outras equipes, as equipes menores, terão condição de bancar. Eles pretendem que, se adotada a medida, seja para todas as equipes, obviamente que não para evitar que haja desníveis na competição, né? Então, é difícil porque o investimento é muito alto. Não se sabe se isso daí vai ser adotado ou não, mas fica aí a especulação. Felipe Massa começou os testes da Fórmula E e a temporada deve começar no final de 2018. Não há muita divulgação sobre isso ainda, é uma coisa totalmente nova, mas os carros realmente são uma coisa surpreendente, é um negócio estranho. Parece um avião passando, né? Uma turbina. Ele assobia quando passa. É totalmente diferente da Fórmula 1. É, uma nave espacial, né, cara? Parece aqueles barulhinhos de filme. Ele chega com aquele ruído. Exatamente, então, cara. É uma coisa diferente. Vamos ver o que dá. O Felipe deu uma declaração dizendo que isso é o futuro do automobilismo. Possivelmente seja, né? O combustível fóssil não deve ser uma coisa que não é uma coisa eterna e as tecnologias estão evoluindo muito rápido. Vamos ver o que isso acontece. Ô Manolo, enfim, eu quero antes de você chegar aqui o encerramento aqui da parte da Fórmula 1, aliás, já temos o motor elétrico aí, competições com motor elétrico na Fórmula 1, já temos também até motovelocidade com motores elétricos. Cara, parece umas naves espaciais. Tem no YouTube lá vários vídeos que dá para acompanhar nesse sentido aqui. Mas eu quero aproveitar nosso amigo Dan Endo, lá do Japão, cara. Dan Endo fazia tempo que não participava. Falou aqui, ó, na escuta aqui, gente boa. E vai Corinthians, aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Aqui, ó. Porque se ele falasse vai Japão, tava feio, porque o Japão perdeu pra seleção de Gana. Ele colocou aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Olha aqui. O Japão levou de 2-0 de Gana. Olha aqui. E olha aqui, ó. Está perigando os jogadores Honda, Okazaki e Kagawa não serem convocados para a seleção japonesa. Aí ele continua. Se deixar a Honda de lado, vai ter que convocar o Yamaha, né? Aí então, olha aqui, ele continua aqui, viu, Leozão? Ele colocou aqui, ó, com relação à Fórmula 1, ele colocou fadiga de material. Olha aqui. Ele realmente, falou, realmente. E depois ele colocou, o Senna errou. Olha aqui. O Senna errou, eu acho que ele tá se referindo a essa corrida aí, né, ô Manolo? Não, ele deve estar se referindo à corrida, ele está falando de Senna, aí, do Senna? É, do Senna, Senna errou. Não, o Senna, naquela corrida que ele abandonou, ele vinha em primeiro, um universo de distância para o segundo colocado, e ele se desconcentrou, né? Ele perdeu a concentração, foi justamente ali naquela curva mesmo. Ele aí, quando foi fazer a chicane, ele perdeu o carro e bateu com o eixo dianteiro. Não chegou a arrebentar o carro, mas o carro ficou indirigível, vamos dizer assim. Então, ele abandonou ali, foi para casa andando, subiu andando, ele morava ali pertinho, subiu, largou o carro lá, foi andando para casa, chegou lá, sentou... O Manolo deve lembrar em 96, quando o Schumacher largou na pole, na primeira curva, ele meteu o carro ali no muro, também deve ter subido andando pro apartamento, né? Pode ser. Foi engraçado porque no caso do Senna, a empregada tomou um susto, ela, quando viu ele sentado no sofá da sala, ela falou, seu Ayrton, eu estava vendo o senhor agora na televisão, como é que o senhor está aqui? Ele contou isso depois, pô. Eu digo, são as facilidades de quem tem dinheiro, né, velho? Porra, morar em Mônaco é foda, né, velho? Lugarzinho desagradável, né, mano? Lugarzinho desagradável. E o cara ali, ele morava ali do lado, não foi, né? Ele devia ter voltado pro box, né? Pra falar com a equipe e tal, que nada. Foi pra casa. Bom, e aí? Então, encerramos Fórmula 1? Falta alguma coisa, Manolão? Alguma consideração? Não, de pronto, assim, de mais relevante, eu acho que é isso aí. Pô, a plateia quer fazer uma pergunta aqui pro Vai, Manolo. então fala aí. Pode fazer? Chega aqui mais perto. Manolo, com toda essa tecnologia hoje da Fórmula 1, você não acha que tirou um pouquinho do braço do piloto? Assim, eu acho que hoje tem muita tecnologia embarcada nos carros. Era o que eu estava falando lá no início, eu vivo defendendo. Deixa eu explicar. O atleta agora é o carro, não é mais o piloto.
O Lewis Hamilton foi pegar o carro do Senna, aquela McLaren que ele usou lá na Honda e tal, da Honda, aquela coisa toda. Eu esqueci agora eu não vou lembrar o modelo agora, não. É MP alguma coisa. Então, o que acontece? Ele pegou o carro para dar umas 2 voltas com aquele carro do Senna. Ele disse, rapaz, eu não sei como é que o cara conseguia dirigir isso, não. Isso é muito difícil de dirigir. Pronto. Difícil por quê? O carro tinha câmbio, o carro tinha embreagem, né? Hoje você não tem, você tem o câmbio, a embreagem todas nos botões do volante. Ok, tudo bem. O carro não faz nada. Meu amigo, a velocidade que esses carros estão assumindo hoje é um negócio absurdo. Você precisa ter muito preparo físico para você poder aguentar todo aquele impacto de força G que esses carros dispensam. Tanto jogando o piloto para trás como para o lado. Então, se você não tiver uma compleição física, um preparo físico adequado, você desmaia dentro de um carro daquele e vai morrer e se explodir no primeiro muro que aparecer. O Dan tá dizendo o seguinte, eu acho que não faz muita diferença da época que a Benetton era campeã, olha aí, ó. Senhor Manolo, eu gostaria de trazer um ponto ao plenário aqui. O senhor está me dizendo, então, que é a tecnologia que faz isso. Mas então os pilotos de guerra antigamente, que lidavam com forças G muito maiores e não tinham assistência computadorizada, sim, morriam dentro do cockpit sem nunca disparar um tiro. O senhor está desculpando a tecnologia de pilotos, quando na verdade isso é uma falcatrua. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo, como eu sempre disse ao senhor, quando o senhor... a partir do dia que o senhor passou a defender que Fórmula 1 não é esporte, porque não exige do piloto uma disposição física, e eu disse que o senhor mente descaradamente, o piloto de Fórmula 1 precisa sim. Ayrton Senna tinha um preparador físico que cuidava dele, só para isso. O cara vivia lá, ele fazia exercícios físicos constantes. E o cara tem certeza que aqueles exercícios físicos não era para ele aguentar a dupla de Xuxa e Adriane Galisteu, assim? Não. Prepara a pipoca. Eu vou encerrar essa brincadeira. O Dan tá colocando aqui, ó. Tinha muita tecnologia naquela época. É isso aí. Tinha, cara. Mas eu não estou questionando isso. Eu estou apenas dizendo que a tecnologia aumentou, mas não diminuiu o preparo do piloto. Qualquer Zé Mané que chega lá magrinho, chupadinho, sequinho, acostumado a ficar na frente do computador o dia inteiro, que vai chegar lá e dirigir uma zorra daquela, não. Tem que ter braço sim, meu irmão. Tem que ter braço sim, é difícil. Tem que ter pescoço, tem que ter perna. Não é um negócio tão simples quanto parece, não. Eu suponho que uma pessoa realmente sem braço, sem pescoço e sem perna não conseguiria dirigir um carro facilmente. Eu falei no sentido de bem preparado. Não consegue nem dirigir o carro de madeira, que provavelmente eles estão no final da vida. Aliás, eu gostaria de pedir desculpa aos ouvintes aqui do Neto Esporte, porque realmente o Pensador Louco, ele é um cara assim que ele é meio desequilibrado nas considerações gerais dele. Então, infelizmente, nós temos que conviver com isso, fazer-se por quê? Né? Bom, senhores, vamos lá. Vamos tocar o barco pra frente. Nós temos futebol e o Léo Nossetti e Yuri Brauli tem quilômetros e quilômetros pra falarem. Vamos lá, Leozão, como é que tá a questão do futebol? Ou vamos fazer aquela inversão que vocês costumam fazer, começando pela D? Como é que é? Categoria? Hoje dá pra falar da D porque tem menos jogo. Vamos lá. Então vamos lá, quem começa? Yuri ou Leozão? E aí, Yuri, como fazemos? Eu tô com os jogos aqui, se quiser. O negócio tá bem servido, rapaz. O negócio aqui hoje tá dando pra escolher. Hoje tá. Ah, é verdade, ó, lembrando aqui, bem lembrado, o Luciano lembrou que o nosso amigo Ciuf. Oi, tudo bem? Tudo bem, Ciuf chegou aqui. Hoje aí pra falar da porradaria. Porradaria, pô. Hoje tem 2 pra falar de futebol, 2 pra falar de porrada, tem dia que só tô eu e o Neto aqui, aí é complicado, cara. Ou tá o Neto e o Ciuf, é complicado. Tô aqui ouvindo as... Vamos lá então, vamos continuar com futebol aí, vamos lá.
Eu acho que, Léo, é melhor você começar, porque eu acho que O Yuri acho que deu foi atender o leito de morte do Dalai Lama lá no mosteiro e é melhor você começar. Bom, vamos lá então. Antes de falar de Campeonato Brasileiro, queria comentar sobre a final da UEFA Champions League que aconteceu em Kiev no último sábado, onde Liverpool e Real Madrid entraram em campo. Todo mundo esperava muito do confronto entre Mohamed Salah, o egípcio do Liverpool, e o Cristiano Ronaldo, né, português do Real Madrid, mas esse confronto meio que não aconteceu, porque o Salah saiu na metade do primeiro tempo machucado. Machucado não. Ele foi agredido criminosamente. Sim, exatamente. Aqui, o golpe que o tirou do jogo, para vocês terem ideia, amigos que estão ouvindo, ele é proibido no judô. No futebol, o rapaz não tomou nem cartão amarelo, olha só. Pois é. Mas no caso, uma alegria. Talvez sim. Mas, depois disso aí, depois que o Salah saiu do jogo, aí o Real Madrid conseguiu dominar e conseguiu vencer por até uma boa diferença, por 3-1. O primeiro gol foi do Benzema, numa cagada do goleiro Karius, que foi sair jogando com o lateral direito, só que ele esqueceu que o Benzema estava a 30 centímetros da frente dele. É isso, muito perto. E daí ele interceptou o lançamento e fez o primeiro. O segundo foi uma pintura. Aliás, antes disso, o Sadio Mané empatou pro Liverpool, ele que não foi nem um pouco Mané, e fez o gol, o jogador de Senegal. No segundo tempo, a gente teve o segundo desculpe gol interromper, hoje temos a presença aqui ilustríssima de Corina Morbi. Como é que tu tá, Corina? É nóis! Estamos ao vivo aqui, Corina. NetoCast! NetoCast! Vamos lá. Continua aí, Leozão, desculpa aí, vambora! Então vamos falar então do segundo gol, que foi a pintura aí do Gareth Bale, um cruzamento do Marcelo, que ele pegou de esquerda uma bicicleta maravilhosa, fez o segundo gol. E o terceiro foi mais um chute do Gareth Bale que o goleiro aceitou, que foi uma falha sem iguais. O goleiro, olha, eu não sei o que aconteceu com esse goleiro na final, viu? O que você acha, Manolo? Acho que ele é um rapaz novo, ele é inexperiente, de alguma maneira, ele tem pouca estrada de futebol, embora seja um excelente goleiro, ele não pode ser culpado por tudo, tá? Ele foi infeliz naquele primeiro lance. Agora, aquela bicicleta do Bale era indefensável, cara, não tinha o que fazer, né? Aquilo ali, ninguém esperava aquilo. E o Gareth Bale, ele tem essa característica, ele entra no segundo tempo e ele desequilibra o jogo. Ele é assim, como é que se diz? Aquele as da manga mesmo. Ele entra para desequilibrar e não é a primeira vez que ele tem feito assim, essa grande diferença no segundo tempo dos jogos do Real Madrid, principalmente quando o Real Madrid está morno. Estava morno no primeiro tempo, né? O time estava sem expressividade nenhuma. No segundo tempo, depois da falha, primeiro a falha do goleiro naquela bola, que ele joga, né, e o Benzema tem a felicidade de botar a perna, e depois do gol do Bale, aí, meu irmão, eu já disse, o caixão tá fechado. Aí já era. Mas realmente, o Real Madrid também é uma equipe copeira pra caramba, né? O Yuri tinha até separado uma notícia pra gente falar aqui, que o Real Madrid não tem espaço da sala de troféu pra mais títulos. Vai precisar aumentar lá, porque não tem espaço. Faltou espaço para colocar a 13ª conquista da Champions League. Quer dizer, se isso não é ser o maior time do mundo, eu não sei o que é, né? O Liverpool chegou muito perto e eu estava torcendo aqui fervorosamente pela vitória do Liverpool, mas infelizmente não deu. Os caras foram esforçados, correram atrás, foram lutadores, não entregaram o jogo, não. Mesmo perdendo, já com aqueles gols bem... Que aquilo baixa a moral do cara, né? O cara tá jogando futebol, quem jogou futebol sabe, né? Que tá lá batalhando, tá 0-0, chega o cara faz um gol daquele, pô, é pra baixar a moral do time mesmo. E os caras continuaram lutando lá, e eu acho que merecia, sabe? Eu acho que merecia pelo menos uma prorrogação. Tá? O Dan colocou aqui, ó, se taça fosse merda... O Real Madrid tava cagado. Tava, era um túnel cheio. Vamos lá, segue com o enterro aí, vamos lá. E aí, a UEFA Champions League então terminou, 13º título do Real Madrid. Aí você pensa, a Champions League vai começar só depois da Copa do Mundo, né?
Que nada, a Champions League começa agora no dia 26 de junho, no meio da Copa do Mundo, com os grandes times, FC Santa Coloma de Andorra, Lincoln Red Imps de Gibraltar, La Fiorita de San Marino e o Dirta de Kosovo. Os times bons entram só na sua frente. Então, esse é o resumão aí da UEFA Champions League. Vamos falar também rapidamente de Copa do Brasil, que hoje foram sorteados as quartas de final da competição. E temos os seguintes jogos, os seguintes duelos. Corinthians e Chapecoense, primeiro duelo na Arena Corinthians, o segundo na Arena Condá, lá em Chapecó. Grêmio e Flamengo, olha que jogão, Grêmio e Flamengo, o primeiro jogo na Arena do Grêmio, o segundo no Maracanã. Aí a gente tem um duelo que tem uma equipe só desse duelo definida, o outro jogo vai ser depois da Copa do Mundo. Santos, e vai enfrentar ou o Cruzeiro ou o Atlético Paranaense, o primeiro jogo, se eu não me engano, o Cruzeiro venceu, e o Palmeiras vai enfrentar ou o Vasco ou o Bahia na próxima fase da Copa do Brasil. Então, só sobrou time calejado e com exceção da Chapecoense, todos eles têm títulos brasileiros. Olha só como que tá afunilando essa competição aí, Manolo. Exatamente. Eu tô torcendo para que o Vasco se entenda lá com o Palmeiras, para não sobrar para o Bahia, porque é menos um problema para o Bahia resolver aqui. Mas Corinthians é aquela coisa. O Corinthians, eu estou preferindo. O Corinthians, eu gostava até quando o Corinthians estava jogando fora de casa, que o Corinthians ganhava. Porque quando o Corinthians joga no Taqueirão, meu irmão, porra, o Corinthians está perdendo todos os jogos. Uma tristeza, meu Deus, uma tristeza. Por falar em Vasco... Ele tá só antes, mano, o técnico do Corinthians tá honrando o sobrenome, né? Osmar Loss, tá só perdendo. Rapaz, eu disse que ia ter o efeito Carille. Eu não tenho o efeito Carille, tenho o efeito caralho. Então tá bom. Vai lembrar que o Carille tá jogando lá na casa do Carille. Do Carille, pois é. E ganhando bem pra Carille também. Vou avisar, voltei, o meu computador já reiniciou duas vezes. Isso aí, rapaz, pelo amor de Deus, troca isso por Linux, por favor, pelo amor de Deus. Vai, de música. Pois é. Bom, a gente tava esperando você chegar, Yuri. Vamos começar pela Série D, vamos lá, vamos embora. Beleza. Só um instantinho, só te fazer só um pequeno adendo aqui, para não entrar na Série D. Cadê o Pensador? Tá aí, Pensador? O Pensador tá lá, pô. Você tá aí, Pensador? Eita, deve ter caído o roteador dele. O Pensador está pensando. Eu acho que ele desmaiou de bêbado lá. Ele tá com problemas na internet dele. Ele tá com problemas, vamos lá, segue o enterro, vambora. Beleza, enquanto... Tabelas aí, Yuri? Temos tabela. Só antes de tudo, falar a saga do Mojimirim, que a gente vem retratando rodada a rodada, o nosso querido Mojimirim, que ele se despediu, né, da Série D, nem tinha como, já estava eliminado 2 semanas atrás, mas ele honrou o manto, ele ganhou por 2-1 do Prudentópolis. Com isso o time... Oi? E classificou o Brusque. Pois é, o Prudentópolis ele precisaria vencer, deixa eu ver daqui, precisaria vencer por 5-0. Era uma história simples, porque o Brusque tinha perdido pro São José, né? Não, mas ia empatar nos pontos, daí ia decidir pelo saldo, daí o Prudentópolis precisaria fazer 5-0 no Mojimirim. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, senhores, o Dan lá do Japão colocou aqui, ó, depois dizem que os calendários do Brasil são zoados, ele colocou vai Corinthians. Vamos lá, continuem aí, vamos lá. Daí com isso o Mojimirim se despediu com 3 pontos, 6 gols feitos, 14 tomados, saldo de -8. Mas vamos falar agora então da segunda fase. Lembrando sempre, né, que como são 17 grupos, se classificam o melhor de cada e mais os 15 melhores segundos. Vamos aos confrontos então da segunda fase. Vai lá. O Santos, que neste final de semana meteu, o Santos do Amapá, meteu 8-1 no Plácido de Castro, do Acre. Maior goleada do futebol brasileiro na temporada. Isso. O Santos precisava de 3-0 para passar pelo saldo, acabou fazendo 7 de saldo, então tá no jogo, então deu certo. Vai enfrentar o Manaus. O Rio Branco do Acre enfrenta o Independente do Pará. O Altos do Piauí vai
enfrentar o Nacional do Amazonas. Tentando o Altos... um mais altos, né? Exatamente. Enquanto que o Nacional tenta se firmar em uma divisão nacional. O Cordino enfrenta o Ferroviário. Quem enfrentou o Ferroviário? O Cordino. Cordino. De Baixo Corda. Maranhão. Nossa. Exatamente. O Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, enfrenta o Motoclube, no Maranhão. Imperatriz enfrenta o América do Rio Grande do Norte. O Brasiliense enfrenta o Sergipe. Itabaiana enfrenta o Campinense. O RT de Minas Gerais enfrenta o 13. O Novo Operário de Mato Grosso do Sul enfrenta o Iporá. Esse eu não faço a menor ideia de onde seja. Acho que é de Goiás. Perfeitamente, acertei, que bom. O Linense de São Paulo enfrenta o Sinop do Mato Grosso, que não é o time do Rogério Ceni, lembrando sempre. Sim. Fica aí um abraço pro nosso amigo Caos. O Caos é de Sinop. Nossa, tô tão acostumado a falar que o Sinop não é o do Rogério Ceni. O Caos lá do Macaco Urbano é de Sinop. Fica um abraço aí pra ele. O Novo Horizontino de São Paulo enfrenta o Macaé do Rio de Janeiro. O Inter de Lages. Lages foi a cidade que eu nasci. Enfrenta o Uberlândia de Minas Gerais. Tem bastante Laje lá, graças a Deus. Exatamente. O Maringá enfrenta o Maringá do Paraná. Maringá, cidade do nosso querido Trabuco. Enfrenta o Caxias, no Rio Grande do Sul. O Brusque enfrenta o Tubarão. E o Novo Hamburgo enfrenta o São José do Rio Grande do Sul. Confronto gaúcho. Olha só. E essa primeira fase, essa segunda fase aí, a gente tem alguns favoritos aí, por exemplo. São José é um deles. São José passou com 100% de aproveitamento. Uma belíssima campanha lá do Zequinha de Porto Alegre. O Tubarão também de Santa Catarina apresentou um ótimo futebol, assim como o Motoclube do Maranhão e o Campinense. Então esses seriam os favoritos até o momento para o acesso. Sem esquecer que a América de Natal e Brasiliense tem uma camisa muito forte. Então podem se valer disso para avançar a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que 4 vagas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, 4 times vão acabar muito felizes nesse campeonato, Yuri. Vale lembrar, né, que apesar de ter times favoritos, é Série D. Então, qualquer um pode passar para a Série C. Ano passado, o Operário de Ponta Grossa foi campeão fazendo um jogo bom, a final. Sim, mas também foi regular, né? Não foi exatamente só... perder, ganhar. Ele ganhou na sorte. Ele era um time que nem o Tite. Ganhava de 1-0 e empatava. Ganhava de 1-0 e empatava. Senhores, subamos para a classe, para a Série C. Vamos. Beleza. Que senão, meu amigo do céu... Vamos lá. Série C. Muito papo. Porra, bicho. A garrafa é o que o Silvio falou. A garrafa seca, a gente não termina essa série aí. Vamos lá. Então vamos lá, Série C, que tem o Atlético Acreano fazendo uma campanha belíssima, ganhou de 1-0 nessa rodada do Botafogo da Paraíba. O ABC venceu por 2-1 o Remo. Salgueiro 1-0 no Juazeirense. Nossa Senhora. O Náutico aconteceu o milagre de vencer o Globo, só para variar a segunda vitória do Náutico é a segunda que ele ganha em cima de quem vira o lanterna da rodada, que no caso agora é o Globo, né? Tem o mesmo número de pontos, o mesmo saldo do Náutico, só que o Náutico ganha pelos gols feitos. Depois eu vou chegar direitinho na classificação. E o Confiança empatou com o Santa Cruz por 1-1. Vamos lá. Com isso, classificação do Grupo A, tem o Atlético Acreano com 15 pontos, Confiança 14, ABC 11, Botafogo e Santa Cruz 10, Juazeirense 9, Salgueiro 8 e os 3 últimos são Remo, Náutico e Globo com 7 pontos cada. Se o Salgueiro fizer mais 2 pontos, você vai falar na classificação: Salgueiro, 10! Ou não? Mas enfim, só para comentar um pouco desse grupo aí,
campanha excepcional do Atlético do Acre, que, como a gente já falou, é um time com pouco recurso, é um time que faz o trabalho regenerativo no outro jogo, no dia seguinte do jogo, em caixa d'água. Olha só para você ver como que é a situação da equipe do Acre, fazendo uma campanha excepcional, mais do que era esperado deles, assim como Confiança, que não foi bem no Campeonato do Sergipe, e apesar do tropeço contra o Santa Cruz, ainda continua na cola da equipe do Atlético do Acre. Decepção total é do lado do Náutico, que aí ainda está na zona da degola, Yuri. O Remo também tá decepcionando um pouquinho, né? Porque o Remo, ele quase foi para as quartas de final no ano passado e agora tá ali, né? Empatado com os 2 lanternas do grupo. Demitiu seu treinador, Givanildo Oliveira não é mais técnico do clube do Remo. Bom. Nossa, é lá que tá o Givanildo? Tá. Agora não mais, agora tá desempregado. Vamos lá falar de grupo B pra gente subir logo esse trem, cara? Vamos lá. Então vamos. Grupo B. Tombense 1-0 no Volta Redonda. Bragantino 1-1 com o Luverdense. Ipiranga do Rio Grande do Sul 2, Cuiabá 1, jogo lá em Cuiabá. Operário 3-1 do Botafogo de Ribeirão Preto. E Joinville 1-1 com o Tupi. Com isso, a classificação está assim. Cuiabá e Operário 13 pontos, Operário também surpreendendo, ele recém veio da Série D. Botafogo 12, Bragantino e Tombense 11, Luverdense e Ipiranga 10, Volta Redonda 8, Tupi 5, Joinville 4. Nesse grupo aí, destaque, como o Yuri disse, para a equipe do Operário, que vem surpreendendo muito, porque dessa vez vem jogando bem, não foi que nem na Série D, não, quando passou mais ou menos na sorte. O Cuiabá também está bem, mas acabou tropeçando na última rodada, e as duas equipes de São Paulo fecham o G4, são duas equipes que têm um pouco mais de condição financeira que seus adversários e devem se classificar para a próxima fase. E decepção total para o Joinville, que há 2 anos atrás estava na primeira divisão e hoje está muito perto da quarta, Yuri. Vale lembrar que o Operário, ele tem uma assina do vice que foi quebrada, se eu não me engano, ano retrasado, perdão. Que o Operário ele tinha 15 vices para daí conseguir o primeiro pelo Campeonato Paranaense, emendou ano passado um título da Série D. Quem sabe vem o 3º ano seguido de título do Operário. Olha aqui, aí tirou a nhaca. O Dan Endo, lá do Japão, tá falando o seguinte, vai logo que eu quase cochilei. Beleza, então vamos logo. Dia. Vale lembrar que já veio o 3º título, foi a Série B do Paranaense. E a gente não tá falando de futebol japonês pra ele cochilar. Pois é. Tem essa também. Vamos lá, então segue o andor aí, vamos lá. Vamos lá, Série B. Começando então pela rodada da semana passada, que teve o Figueirense ganhando por 4-1 do CSA, Fortaleza fazendo uma campanha belíssima, 2-0 no Criciúma, Avaí 3-1 no Paysandu, Atlético Goianiense 2-2 com o Oeste, Coritiba 2-0 no Vila Nova, São Bento 2-2 com o Juventude, Brasil de Pelotas 3-0 no Londrina, Boa Esporte 2-1 com o Goiás, no Goiás, Guarani 2-0 no CRB e Sampaio Correia 1-0 na Ponte Preta. Vai Maranhão. Oi? Vai Maranhão. Sampaio Correia é lá do Valdão Lopes, meu sogro, cara. É isso aí. Fica um abraço pro Valdão Lopes aí. Um abraço pro Valdão. É isso aí. Pronto, colocaram um gemidão do WhatsApp ao vivo aqui. Pra ferrar. Tava faltando isso só. Não, eu esperava do Garcia. Agora, na próxima vez, vamos colocar o negão da piroca e pronto, acabou tudo. Não, pelo amor de Deus. Eu esperava isso do Garcia. E quem que veio? Luciano Augusto. Caiu. Luciano, já gostei de você, cara. Olha lá. Não, gente. Vamos lá. Do Zap coisa tão 2017. Não, toca o andor, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Vamos tocar o barco, então. Continuando a Série B, teve mais 2 jogos ontem pela 8ª rodada, que foi São Bento 1-1 com o Figueirense. E o Londrina venceu por 3-2 o Coritiba. Eu que sou aqui de Araucária, né, do lado de Curitiba, tô acompanhando esse drama do Coxa que... Eu assisti esse jogo e foi muito bom.
Por incrível que pareça, Londrina e Curitiba fizeram um puta jogo de futebol, jogo fantástico, e o Londrina jogou muito bem, conseguiu vencer a boa equipe do Coxa, que também está, por enquanto, na parte de cima da tabela da competição. A questão é que para um time que era o favorito da Série B, uma vez que ele veio da Série A e tal, era para ser o melhor time estruturado dos 4, tá perigando não subir, é meio dose. É perigoso. Mas bom, vamos para a classificação então. Vamos Fortaleza lá, 19, tá 4 pontos à frente do segundo colocado, que é o CSA, com 15, já disparou. Tá invicto, inclusive, um dos dois invictos, já chega no segundo. CSA 15 é o segundo. Avaí e Curitiba 14, só que Curitiba tem 8 jogos. Figueirense 13 com 8 jogos. Vila Nova 13 com 7. Paysandu 12 com 7. O São Bento, que é o segundo invicto, ele tem 12 pontos, só que são 2 vitórias e 6 empates nesses 8 jogos. Por isso que está invicto. Vai encostar de empatar assim lá em Sorocaba, hein? Meu Deus! Atlético Goianiense 11, Londrina 11 com 8 jogos, Guarani 10, Sampaio Corrêa 10, Oeste 9, Brasil de Pelotas 8, Ponte Preta e Juventude 7, CRB 6, Boa Esporte 4, e aí vem os dois que já estão bem ali, flertando com a Série C. Já deu match, estão marcando encontro. O Goiás com 2 e o Criciúma com 1. Deu match, foi ótimo. Qual que é a confusão lá? Vamos lá. Deixa eu acabar de mastigar, agora sim. Vamos lá. A equipe do Fortaleza surpreendendo a todos, né? Fazendo uma campanha com 90,5% de aproveitamento. O time do técnico Rogério Ceni realmente está muito bem, está encaixado. E eu acho que vai ser muito difícil tirar o acesso dessa equipe do Fortaleza, que é um time que tem muita torcida, e a torcida vai começar a encher o Castelão agora. Ele tá fazendo um bom trabalho lá, cara. Surpreende, né? A equipe do CSA acabou de chegar da Série C, foi o campeão da Série C do ano passado, e montou um grande time para essa temporada. Contratou grande também, porque contratou o Walter, que está com 148 quilos jogando futebol. Com certeza o maior elenco do campeonato. Bem provável. E Avaí e Curitiba, que vieram da Série A do ano passado, tentando voltar à divisão que saíram, né? Então é isso, a Série D tem muito time grande capengando, como o Guarani, como a Ponte Preta, até mesmo o Goiás, que tá uma draga desgraçada lá na zona do rebaixamento. Então tá complicada a vida do pessoal de Goiás. Vai lembrar que se confirmar tudo isso, vai ser o ano da virada para Fortaleza e CSA, porque o Fortaleza ele vivia sendo zoado por ser Série C, pelo torcedor do Ceará, e vai subir muito provavelmente no ano que o Ceará vai cair. E o CSA, ele... Centenário, né? Oi? Ano do centenário, né? Fortaleza vai ter anos. Também vai quebrar a praga do centenário, porque tem muito time que em centenário acontece a desgraça. O Coritiba, inclusive, caiu no ano do centenário. Só quem foi campeão no ano do centenário, Yuri, só pra alegria do pensador louco, foi o Vasco da Gama, campeão da Libertadores em 98. Vasco! Nada mal. E quase ganhou o Mundial do Real Madrid, hein? Não curte muito, não. Viu que tomou 2 surras feias do Bahia, a última foi 3-0. O Vasco é assim, cara. Ele dá uma surra na minha boca uma vez a cada década e passa o resto do tempo perdendo, cara. É assim, cara. Tomou uma surra do Bahia domingo passado aqui na Fonte Nova de 3-0, que ficou ele fez por piedade, para ajudar os irmãos baianos. Vergonhosa. A gente já chega lá. Vamos lá então, vamos Mas continuando o negócio da virada, que também o CSA ele deve subir no ano que o CRB tá brigando para não cair. Todo ano é ano que o CRB tá brigando para não cair. Então, pois é, né? Mas para quem vivia zoando o CSA por estar até sem divisão. O CSA, 3 anos atrás, ele estava na segunda divisão do campeonato estadual. Olha que subida meteórica. Só para confirmar uma informação que o Yuri tinha falado, que o Sinop não era o time do Rogério,
era o time do Rogério, ele foi campeão mato-grossense em 90. Rogério Ceni com o Sinop. É que tem 2 Sinops lá, daí eu me confundo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, porque olha, hoje tá NetoCast Esportes aqui, hoje tá terrível, viu, cara? Tô confundindo tudo o Sinop, mas vamos lá então. Vai. Falando agora da Série A. Vamos lá, Série A. Oi? Série A, vambora. Vamos lá então. Vamos falar então primeiro da última rodada. Fluminense 3-1 na Chapecoense. Sport 3-2 no Palmeiras. Surpresa. Flamengo 1-0 no Atlético Mineiro. Eu escutei essa risadinha aí, Manolo. É. Tá certo. Vamos lá. Peraí que já chega a tua vez, Léo. Vamos lá. Flamengo 1-0 no Atlético Mineiro. Paraná e Atlético Paranaense 0-0, o jogo dos desesperados, que continuam desesperados. Bahia 3-0 no Vasco, que foi o que o Manolo falou. Uau! Chupa que é de uva. Vai lá. O Pensador quer se manifestar? Vamos lá. Nada a declarar neste ponto. Obrigado. Só guerra. Vamos lá. Beleza. Botafogo 1-1 com Vitória. Santos 0, Cruzeiro 1. Agora chega a vez do Léo Rick. Inter 2-1 no Corinthians. Pois é, o menino perdeu uma bola lá, coitado do rapaz, foi um desacerto, foi um acidente de percurso, mas tava 1-1 o jogo. O Corinthians, rapaz, tava ganhando de 1-0 o jogo. Aí o menino vai, comete uma infelicidade daquela, realmente, e não se pode culpar que o menino é um bom jogador, é novo, mas é bom jogador. Pecou pela inexperiência, mas é isso mesmo. Como diz o jogador de futebol é a caixinha de surpresa, um dia a gente perde, um dia a gente ganha, toca pra frente, leva o carro, meu irmão. Vamos lá. Beleza, então, tocando pra frente. São Paulo 3-1 no América Mineiro. E um jogo que eu tava sofrendo, porque demorou pra sair esse gol, Grêmio 1-0 no Ceará. Agora, pulando para a 8ª rodada, onde nós estamos tendo 3 jogos acontecendo agora. Internacional 2-1 no Vitória no momento. Aqui, Salvador. Pois é. O Vasco do... Oi? 2-1 pro Inter? Pois é. 2-1 pro Muda Inter. o nome desse time pra derrota, pelo amor de Deus. O Vasco do nosso amigo Pensador tá vencendo o Paraná por 1-0. Como que é? Repete, peraí. É justo. Acho que tem tudo a ver. O Vasco vencendo o Paraná por 1-0. O Vasco ganhando, rapaz, olha só. Peraí. Calma no plenário que eu tenho algo a falar. E não ganhar pro Paraná. Pensador tem algo a falar. Deixa o Pensador falar, pô. Vamos lá. Eu tenho muito a falar, na verdade. Vocês têm que prestar atenção em como o Vasco representa o verdadeiro futebol arte. Assim como as crianças vão naqueles circos mequetrefes, falcatruas que aparecem de cidade em cidade, mostrando o show de Frozen, Bob Esponja e o Diabo 4, o Vasco está acostumado à ridicularidade de sua presença em campo. Ele está acostumado a receber todo o escárnio de todo mundo à sua volta. E ainda assim continuar jogando. Isso é amor à arte. Se isso não é futebol, eu não sei o que é. Exatamente, Pensador. Isso tá mais pra masoquismo. Olha, isso foi uma poesia. O Brasil tem todo um histórico em não apoiar nas artes. O Vasco da Gama é apenas uma prova disso no futebol. Já ouviste falar em masoquismo? Pois é. Vamos lá, gente. Vamos encerrar. Tem muita coisa então. ainda. Vamos lá. Vamos lá. E o outro jogo que está acontecendo agora é Sport 1-1 com o Atlético Mineiro. Eu puxei aqui a classificação sem né, porque pode variar, que está assim. Sem os jogos de agora, os jogos que já foram encerrados. Como diz o pessoal, o poeta, né? Vareia, né? Vareia. Então vamos lá. Flamengo 14,
Fluminense, Atlético e São Paulo, 13, Atlético Mineiro. O Grêmio está na quinta colocação com 12. Corinthians, Palmeiras, Internacional e Sport, 11. Cruzeiro e América Mineiro, 10. Botafogo, 9. Vasco, Vitória e Bahia tem 8. Santos, 6. Atlético Paranaense e Chapecoense também tem 6. Só que o Santos ele tem um jogo a menos, que Santos e Vasco ainda tem um jogo por fazer. E lá na última colocação, sem vencer ainda, o Ceará e o Paraná, que tem 3 pontos, 3 empates cada. Olha aqui, temos aqui nosso amigo Julian Catino, como bom argentino, ele vem aqui. Resumindo, o Bozo está ganhando de 1-0 do Paraná. Pois é. Tá certo. Bozo não bingo. Bingo. É isso aí, Julian. Obrigado pela participação, brother. Vamos lá, toca o barco aí. Hombre que raia el coco. Vamos lá. Então acho que de futebol sim, e saiu o sorteio da Copa do Brasil. Já falei. Já falou? Já falou, Foi no momento que você estava caído, o anjo caído. Eu estava tratando as feridas do Dalai Lama. Exatamente. Já que o Julian tá aí, vamos falar que a Argentina ontem enfrentou a seleção do Haiti em preparação à Copa do Mundo e ganhou de 4-0. Só vale lembrar que o Brasil do Dunga venceu de 7. Exatamente. Rapaz, eu fico pensando como é que alguém vai treinar com uma seleção do nível da seleção do Haiti e ainda querer comemorar o resultado. É impressionante. Ô Manolo, conversa com o técnico do Ibis que você vai saber a resposta. Não, mas o técnico do Ibis pelo menos tem uma filosofia decente. O Ibis ano passado ele quase subiu pro Campeonato Pernambucano. E a torcida ficou quase da vida. A torcida tava tendo protesto para acabar com as vitórias. A torcida tava revoltada porque o Ibis estava ganhando muitos jogos. Pois é, como assim um time reconhecidamente conhecido como o pior time do mundo? E começa a ganhar, o cara faz gol lá, o nego dá vaia, bicho. O Ibis quase se tornou maior que o Tabajara Futebol Clube, é isso? Quase, cara. É que o Ibis não teve o prazer de ter a vaca vestindo a camisa dele. Pois é, que desculpa. Só pra gente finalizar o esporte, o futebol, aliás, antes de finalizar, o Léo, o Dan colocou aqui, o Japão levou 2 na orelha do Gana. É isso que eu ia falar. Tivemos os amistosos preparativos para a Copa do Mundo. As equipes que disputam a Copa do Mundo, vamos falar de todo mundo, porque não é nem um pouco interessante a gente saber quem ganhou de Bósnia, Herzegovina e Montenegro, né? Vamos tocar o barco, ainda temos um UFC, temos basquete, o Silvio tá aqui já praticamente aquecido aqui no corner, então o Pensador Louco já tá lá quase esmurrando o microfone, então temos que seguir. Tem mais uma coisinha relacionada a futebol, depois dos amistosos eu falo. Então vamos lá. Só pra gente finalizar, os amistosos então, Coreia do Sul 2, Honduras 0, Coreia do Sul está na Copa do Mundo, no grupo da Alemanha, boa vitória. Nigéria 1, Congo 1, o gol da Nigéria foi marcado por Kid Bengala, o gol do Congo foi marcado por Negão da Pipona. A Nigéria está na Copa do Mundo. Turquia 2, Irã 1, a seleção iraniana perdendo antes da Copa do Mundo para a Turquia, que nem vai para a Copa. Portugal 2, Tunísia 2, quer dizer, a seleção de Portugal sem Cristiano Ronaldo não consegue ganhar da Tunísia. Olha que ótimo. Não é. Itália, olha só que coisa, né? Se a gente falasse que a Arábia Saudita era a seleção que ia para a Copa do Mundo nesse jogo, fica até estranho, né? Mas da Itália, a Arábia Saudita por 2-1. Tivemos também 2. Vamos tá ao vivo. Vamos desligar as câmeras que tá pesando. Vamos lá. E só para encerrar, ontem tivemos, além da Argentina 4, Haiti 0, tivemos Peru 2, Escócia 0 e Panamá 0, Irlanda do Norte 0. E hoje, como o Dan falou, o Japão dele tomou uma paulada na cara de Gana, né? 2-0, Gana não vai nem para a Copa. E a anfitriã Rússia conseguiu perder para a seleção da Áustria. O Julian colocou aqui que a Arábia Saudita fez um gol medonho na Itália ontem. Foi um gol bombástico.
Meu Deus do céu, cara. O cara com dinamite em volta da cintura. Explodiu no gol. Vamos lá. Qual que era o último detalhe que você ia passar, Yuri? Ah, sim. É que a gente não falou da Liga dos Campeões, né? Falamos. Falou já, Yuri. Falou? Falou do detalhe da taça do Real também? Falou. Sim. Ah, tá. Então foi falado. Esquece que eu disse. Então vambora. Acabou, Rogerinho. Encerramos futebol, então vamos partir agora pra pancadaria. Ô, Pensador, você quer antecipar ou vamos falar primeiro como é que tá a sequência aqui, depois você entra com as suas narrativas peculiares? Não, eu preferia que vocês falassem os nomes primeiro, Então, porque é vamos sempre lá. um prazer à parte ver sempre você o Ciuf, vamos lá, falando Ciuf. os nomes. Você quer pelo card do dia Sempre 27 debaixo. na Inglaterra? Na Inglaterra que eu não assisti. Então vamos lá, Ciuf, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu até abrir o card que Então, vamos talvez eu possa ajudar vocês. Então, vamos lá. Tô dizendo que eu vou ajudar. Não ajuda, cara. Nós não ajuda estamos- que é melhor. nós É estamos- legal que não ajude. Nós estamos falando Beleza. do card da UFC Liverpool, de 27 de dos março, Beatles. na Inglaterra, dos Beatles. Vamos lá, Silvio, começando de baixo pra cima, Elias vamos lá. Teodoro venceu Trevor Smith por decisão unânime. 30-27, 30-27, 29-28. Vamos lá. Gillian Robson venceu Molly McCann por Matt Mas finalização. eu sei porque ele perdeu. Ele Vamos trabalha lá. na luta. Vamos lá. Carlo Perdesoli venceu Brad Scott por decisão dividida. Lina Landsberg venceu Gina Mazzani por decisão unânime. Tom Breeze venceu Daniel Kelly por nocaute aos 3 minutos do primeiro round, né? Sim, O vamos lá. Darren Stewart venceu Eric Spicelli por nocaute técnico a 1 minuto e 47 do segundo round. Claudio Hannibal venceu Nordin Taleb por finalização do primeiro round. Makiwan Amirkhani venceu Nossa, Jason Knight. Markwan Amirkhani. Venceu Jason caralho. Knight Jason. Saúde. Saúde, vamos lá. por decisão dividida. Arnold Allen venceu o Arnold Schwarzenegger com Allen, né? O Arnold Allen Venceu venceu Mads por Mads Burner por Burner. finalização. Vamos lá. Neil, Achei que era o predador. predou o cara. Vamos né? lá. Neil McGuinness venceu Craig White por nocaute nos 4 minutos e 32 segundos do primeiro round. Darren Till venceu Stephen Thompson por decisão unânime. Foi uma luta chata para uma luta de 5. Foi chatinha essa Foi luta aí? chata, demorada. Mas qual que era? Pelo card principal, hein? Não, Vai aqui vendo, não, hein? aqui fechou. O Darren Till venceu aqui o Stephen Thompson por decisão unânime aqui. Isso. Pô, apesar de ser o card principal, você tá falando que foi uma luta chata, Foi uma Silvio? luta chata, assisti um pedaço lá. Como que foi a pronúncia aí, Neto? Dá licença que eu vou repetir. Darren Till venceu Stephen Thompson Thompson. Bonito, Thompson. Rafael. Aí por decisão unânime. Dá licença, rapaz. Peraí, deixa eu até aplaudir aqui, peraí. Vamos Enquanto lá. isso, Camba, peraí. Vamos falar ele agora. achou que eu ia tirar sarro dele. Nós Até teremos, fiz nós sacada teremos. do 38. Nós ele teremos. falou, Não, legal é quando tem um russo lutando. Ó, nós teremos agora, no dia 1º de junho de 2008, lá em Nova York, nós teremos aqui o UFC Utica, né? Como que é o nome? Como é que é? Utica, UFC Utica. se tivesse um R, seria o Tic. O que é? É patrocinador? O que é? Não sei o que é isso. Pra mim, pra Deve ser Urtica a passa região- perto. Vamos deve ser lá. a região de- Então vamos lá começar, como o Silvio gosta, pelos cards preliminares. Preliminar. Vamos lá. Peso mosca. Jared Brooks versus José Torres. Vamos lá. Peso galo. Johnny Eduardo versus Nathaniel Wood. Peso palha. Jesse Aguilar versus Judy Esquibel. Peso leve. Desmond Green versus Gleison Tibal, que é brasileiro. Peso médio. Belal Muhammad versus James Country. Peso leve. Nick Lentz versus David Taymor. Peso mosca. Sihara Eubanks. Versus Larry Larry Murphy. Vamos lá, continuando agora pelo card principal. Manolo, se segura aí, vamos lá. Peso médio pesado, meio pesado, vamos lá. Giant Villant Não, versus Sam Guian Villant versus Sam Elf. Ou Giant, né? Vamos lá. Que é, se você falar gigante, Peso é Giant. pena, vamos lá. Julio Arce versus Daniel Taymor. Peso meio médio Jake Ellenberger. versus Ben Ben Saunders. Saunders. É. Peso pesado Walt Harris versus versus Daniel Spitz. peso leve. Gregor Gillespie versus Vincent Pichel. Gregor Gillespie versus Não, esse é o nome do caralho, né, É, velho? o nome do Ó, peso galo.
Jimmy Rivera versus Marlon Moraes, que é brasileiro. Ah, Marlon Moraes é brasileiro? Brasileiro. Então, dessa luta aqui, Silvio, o que você acha que vai... Qual que vai ser a que mais vai se destacar na semana que vem, última, que vale a pena? A última só. Não, essa é aquela luta de... O Jimmy Rivera versus Marlon Moraes? Moraes. Não são tão conhecidos, não. E o Tibau, né, aqui, ó. Qual? Tibau que é de brasileiro. baixo? Gleison Tibau também, que é interessante. Gleison Tibau. Gleison Tibau é brasileiro também. Então vale a pena. O horário vai ser, não tem horário aqui nessa jossa, né? Mas vai ser dia 1º de junho. Aqui, ó. Cadê o horário, cara? Às 23 horas. O principal. Segundo horário de Brasília. E o 19h30 o preliminar. Bom, então nós já tivemos aqui o que aconteceu e o que irá acontecer. E agora fica... Pera, só um pouquinho que o Silvio tem mais coisa aqui. Vamos lá. Na sexta-feira, que antecedeu o card de Liverpool, o Rafael Carvalho, que era brasileiro campeão, perdeu por Gerard Mousasi apenas em alguns minutos do primeiro round. Tomou um nocaute. Mas não foi esse que narrou aqui agora? No Bellator? Esse foi no Bellator. Agora tem uma outra coisa interessante. Vamos lá. Aqui, quer ver? Chega mais perto aqui. Sabe o que é uma... Como é que chama? Um pedido póstumo de desculpas? Vamos lá. Imagina, o cara morreu em 1946. Ele foi preso. Meu Deus. E o Stallone pediu que o Donald Trump pedisse desculpa. Tivesse perdão. Eu vi esse episódio aí, cara. O cara morreu, virou pó. E depois de tantas décadas, no outro século, né? Que você põe o cara é perdoado pelo crime que cometeu. Um boxeador. É coisa de americano. É coisa de americano. Chama lá o treinador do Rock Balboa lá. Quando que o Hulk não vai pedir perdão por ter matado o Apollo? Exatamente. Quando vai acontecer isso? Olha isso. Eu tô bravo. Bom, só pra complementar, Neto. Vai. Eu pesquisei o que é Utica. E é uma cidade de Nova York mesmo. Tá vendo? Era isso que eu ia comentar. Ok. Eu ia comentar mais precisamente a respeito da população de Utica, que em 2010 era 62 mil pessoas e agora está em 60 mil pessoas. O palmital tá encolhendo. Mas vamos lá, agora vamos partir para as narrativas peculiares do Pensador Louco. Vamos lá, Pensador, manda bala. Vamos lá, eu tenho 3 notícias separadas aqui sobre o que há de relevante ultimamente acontecendo no mundo do MMA. Primeira, o campeão do UFC pesos médios Michael Bisping anunciou que vai se aposentar. Perguntando se faria mais uma luta antes de pendurar as pregas e passar a assistir a TV Senado, que é mais violenta, ele disse: não dá, ninguém pode fazer isso para sempre. Até o Temer, que fez pacto de mortalidade, vendeu a alma em troca de uma cara de pau que nem óleo de peroba arranca, e virou São Nicolau de cabeça para baixo em troca de outro mandato, vai cair. Imagina eu. A gente tem que saber a hora de sair. Meu cu tá tão lascado que eu marquei hora no Calista para tirar as assaduras petrificadas. Tô fora. Desejamos todos nós a Michael uma boa aposentadoria assistindo Faustão usando crocs, pochete e jogando tremoços pros pombos no parque. Eita, bicho. Tá fera aí. Vamos lá. Segunda, já que falamos em aposentadoria, tem sempre uns que saem, outros que ficam ali meio barro, meio tijolo. Digo isso porque o lendário e retirado Chuck Liddell anunciou que está saindo da aposentadoria, o que, se vocês olharem a legenda aí embaixo no áudio, está dizendo como não tenho papel nem pra cagar de tão fudido que eu tô. Liddell afirma que gostaria muito de enfrentar Tito Ortiz em novembro pelo título de Golden Boy MMA. Ao saber disso, Dana White declarou-se muito orgulhoso da notícia. E disse ele: é muito verdade querendo se mostrar atuante, sair da naftalina e provar que ainda dá no couro. Sim, tudo isso é muito lindo, mas foda mesmo é aguentar cabeçudo com Alzheimer. Por mais que seja engraçado e divertido ver um velhinho apanhando, afinal, quem nunca teve vontade de fazer isso na fila da lotérica, não posso garantir a segurança do sequelado de ter a fuça arruinada mais uma vez. Boa sorte pra ele. E terceira, já que falamos em Dana White, o cabra pareceu irritado ao liberar Yair Rodrigues para passear em outros campeonatos. Segundo Dana, o UFC ofereceu a ele lutas, confrontos, massagistas filipinos mais gostosos, banheiro de Nutella, mas nada. Rodrigues ainda assim decidiu parar e partir para outros campeonatos. É um filho da puta, disse Dana. O mundo do MMA é assim, ou você aceita lutas ou sai do playground para outros brincarem. Mas lutador babaca é assim, agora virou moda. É caminhão parando, é petroleiro parando, é minha próstata parando, é foda. Só falta esses filhos da puta decidirem greve, bando de bichas. Na época do AI-5 isso não acontecia. É lógico. Ô, Pensador. Senhor? Senhores, continuem que eu vou ter que me ausentar uma perguntinha. 5 minutinhos
Mas continuem aí, vamos lá, dá licença. Só uma dúvida, agora que se aposentou, o Bisping vai pra Universal? Ele vai deixar de ser Bisping pra virar Pastorin. Nossa senhora, meu Deus do céu. Essa aí eu não pensei em fazer, gente. Já vai anotando aí. Hoje a gente foi longe. Acho que o Neto não tá falando até agora porque ele tá se estrebuchando no chão com as piadas. Ele desistiu da vida. Não, mas é uma coisa impressionante, cara. A galera do MMA tem toda uma história de fazer isso. Assim, quando o cara tá todo fodido, mas teve uma carreira boa, juntou dinheiro, o cara decide se aposentar. E quando gastou todo o dinheiro em cocaína e drogas, sexo, patê de pimentão e não tem mais como se sustentar, ele pega e volta para apanhar na frente das câmeras, que pelo menos ele recebe algum, para pelo menos comprar as palavras cruzadas e fazer no parque enquanto toma um solzinho de tarde, né? Terrível isso. É uma opção que às vezes acontece, no caso dos mais famosos, é ir pra WWE, coisa do tipo. Mas aí que tá, o problema da WWE é que o pessoal tem todo esse tem todo... Não, falando respeitosamente. Falando respeitosamente. Eu, inclusive, curto a WWE, mas é que apesar de ter um esforço físico no wrestling, no wrestling, que é real, é um pouquinho menor que o UFC. Pelo menos você não é ensinado, é feito de tal forma que há um cuidado com o físico maior. Mas por outro lado, você pensa assim, no MMA é a parada real, é tapa na cara, dedo no nariz, dedo no olho, chute no saco, caralho é quatro. Quando você vai pra WWE, a parada é mais teatral, é mais assim a fantasia do negócio. Os caras são bonitos, assim, torneados, esfregados em óleo, todas essas viadagens que rolam ali. Imagina quando o cara sai aposentado do UFC, ou Bellator, ou qualquer outro campeonato desses, com aquela orelha de couve-flor, o nariz pra dentro, o olho em baixo relevo e tudo mais. O cara vai fazer o quê? O personagem de Kokura de Notre Dame só tem um. Os outros vão fazer o quê, cara? Entendeu? Ele fica meio destoante, assim, da beleza do WWE. Isso aí. Eu acho que o Neto se perdeu ali, cara. Não, 30 litros, 30 litros, olha lá. 30 litros mais magro, mas vamos lá. Dando sequência aqui, o Leozão tava aí com a questão do basquete, que ele falou que tinha uma mensagem aí pra deixar pro Petros, né, Léo? Ah, tá, eu esqueci de separar. Chupa, Petros, só isso. Bela notícia. O que aconteceu? A NBA tá chegando aí a sua final, né? Sua decisão. E eu não sei, a gente já comentou aqui no NetoCast Sports que eu adiantei qual seria a final. Sim. E, mais uma vez, entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. O Cavaliers venceu os Celtics na final da Conferência Leste por 4-3 nos 7 jogos e com emoção, viu? Porque o Boston ele abriu 2-0, o Cavaliers foi buscar, empatou. Aí no terceiro jogo o Celtics ganhou novamente e o Cavaliers foi buscar 4-3. E a Conferência Oeste também se finalizou em 7 jogos com o Golden State Warriors prevalecendo e fazendo 4-3 na equipe do Houston Rockets. Então, temos a final pela terceira temporada consecutiva. Então, a equipe do Golden State ganhou, aliás, já foram 3 finais, se eu não me engano. O Golden State ganhou 2 e o Cavaliers 1. Então, se eu não me engano, acho que é a 4ª final seguida entre as duas equipes. E o Petros duvidou da minha pessoa quando eu falei que o Cavaliers ia chegar. Então, chupa Petros. Chupa Petros. Chupa Petros. Tem gol. Que eu entendo mais de basquete do que ele, né? Bom, senhores, mais algumas considerações? Temos comentário aqui, ó. Temos comentário do Dan. Só avisar, dar uma atualizada nos resultados. Vai lá. Que o Vitória empatou, tá 2-2 agora com o Inter. E nesse meio tempo tava 1-1 entre Sport e Atlético Mineiro, agora tá 2-2. Vasco segue vencendo o Paraná por 1-0. É isso aí, ó. O Dan já tá falando assim, ó. Derrubem todo mundo. Golpista! Meu golpista. Fora Dan. Fora Dan.
Então é isso, galera. A gente tem mais alguma coisa aí de esportes aí, mais alguma consideração, Manolo? Não, tudo bem. Pra mim tá ok. Beleza? Alguém dos convidados querem se manifestar? Vamos lá. O Luciano, depois do gemidão do WhatsApp que ele soltou aqui. Falar aqui só, dar uma pincelada aí. Vocês não falaram nada sobre seleção brasileira, expectativas, o que tá escalado, o que tá para rolar aí, esses jogos que a seleção vai fazer aí de amistosos aí. Peraí, só um instante, Manolo. Você falou, eu quero dar uma pincelada depois que rolou o gemidão do WhatsApp. É isso mesmo que aconteceu? Não, querido, se alguém quer dar uma pincelada aí na seleção brasileira, alguma coisa nesse sentido. Pô, mas na seleção inteira dá uma pincelada? Rapaz, não. Mas vamos ver aí. Mas, Manolo, então já que... 17. Ô Manolo, já que você lançou a fita, então dê uma pincelada pra gente encerrar o NetoCast de hoje. Já estamos chegando aqui, deixa eu ver aqui, em 75 minutos, cara. Pessoal que tá na área de esporte aí, qual é o primeiro amistoso aí da seleção? Se eu não me engano é Croácia. Croácia, né? Croácia, o Luciano tá confirmando aqui. Vou confirmar a data aqui. Se eu não me engano é Croácia e Áustria, agora eu não sei a hora. Eu acho que é Croácia o primeiro. A Croácia vem primeiro e eu vi o comentário de que a Croácia tecnicamente é melhor do que a Áustria. A Áustria deu cacete hoje na Rússia, né? Então, ficar de olho. A seleção começa a ter a sua primeira partida no dia 17, não é isso? Exato, dia 17 contra a seleção da Suíça. O Brasil e Croácia, Manolo, só para confirmar, é no dia 3 de junho, no domingo, e o Brasil e Áustria, se não me engano, no dia 10 de junho. Acho que é outro domingo também. Não, é isso aí. Eu acho que é pro Brasil passar com tranquilidade por esse grupo. Não vejo Suíça nem Costa Rica, e muito menos a Sérvia com potencial para vencer o Brasil. Hoje o Brasil vem para uma Copa do Mundo muito embalado, com a seleção fortemente apoiada pelo povo e com poucas reclamações a fazer, né? A gente lembra que em Copas anteriores o povo reclamou do corte do Romário, por exemplo, que era um absurdo. Reclamou do Romário não ser convocado em 2002, a bobagem que o Dunga fez em 2010. Então, quer dizer, foi a seleção com menos nomes a se contestar. Então, eu acho que o Brasil vem muito forte. Não sei se vai ser campeão, mas acho que não vai ter vergonha do jeito que aconteceu em 2014. Bom, e quem são os adversários que o Brasil deve temer aí? Eu acho que o brasileiro tem um adversário que ele deve ficar meio ligado em Copa do Mundo. França. Isso. Por mais que a França... Hoje a Alemanha... É que a Alemanha, historicamente, ela é freguesa do Brasil. A Alemanha já jogou bem a Copa, verdade seja dita. Não, a Alemanha ela não joga futebol, ela joga Copa do Mundo. Ela joga Copa do Mundo. Quem viu a Alemanha de Beckenbauer jogar, com Beckenbauer jogando, como eu vi, porra, bicho, aquilo era um time, viu? O Beckenbauer jogou uma semifinal de Copa do Mundo com o braço deslocado. Você vê a qualidade do homem. O cara realmente era não era só ele, cara. A seleção era muito boa. Tinha caras espetaculares. Obviamente que eu não vou me lembrar de todos aqui agora, mas, pô, era uma seleção e tanto. Ainda na década de 70. Era uma puta de uma seleção. Agora, como a gente comentou, só para encerrar, Manolo, que você tinha me perguntado, eu acho que a gente tem Brasil, Alemanha e Espanha numa primeira prateleira. São, para mim, os mais fortes dessa Copa do Mundo. Aí logo abaixo a gente tem França, talvez Bélgica. Não sei se eu colocaria mais alguém aí. Não sei se colocaria a Argentina aí, porque a Argentina, apesar de ter vencido, ganhou do Haiti, né, porra? Veio de uma traulitada que tomou da Espanha por 6-0, né? Então, mas o Haiti não é necessariamente mérito, né? Então, exatamente. Eu teria medo da França pelo histórico mesmo, porque o Brasil, historicamente, é freguês da França pra caramba. Não, e a França tá com um time muito bom, que já é o mesmo time, a mesma base do time é a da Copa passada. Os caras vieram fazendo um trabalho de evolução muito, muito forte. Sim. Eles estão bem e estão com uma cotação lá em cima. Só que entra como surpresa para aqueles que estão mais distantes do futebol, que não estão levando muita fé, mas a França tá com um timaço, cara. Eu acho que a hora da França não é agora. Eu acho que a França vai muito bem, mas a Copa para a França é 2022, quando vai ter uma geração forte e ainda jovem, assim como a Inglaterra. A Inglaterra vem forte para essa Copa do Mundo, os ingleses faziam muito tempo que
que não vinham tão empolgados, porque a geração é boa e é jovem também. E a Inglaterra também vem forte para a próxima Copa do Mundo, porque a Inglaterra é atual campeão europeu sub-19, campeão do mundo sub-17 e campeão do mundo sub-20. Então a molecada vem forte. O problema talvez, Léo, é que essa importação de jogadores descaracterizou muito o futebol dos países que eram considerados mais fortes. A exemplo da Itália, que está fora da Copa do Mundo porque não tem uma geração nova de jogadores. Todo mundo que joga na Itália hoje é de fora. Então, os caras não conseguiram ter jogadores em loco para poder, nativos, né, para poder montar uma seleção à altura. Então, a Itália ficou de fora, né? Assim ocorreu também com a Inglaterra em tempos passados, mas que parece que está se recompondo, e a França também, né? Então, é diferente. Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, senhores, já estamos aqui com 80 minutos de programa do NetoCast ao vivo aqui. Está na hora de neguinho, como é que é, ralar o peito, né? Peraí, então... não vai de novo falar do nado sincronizado ucraniano feminino? Não. Nada de nado sincronizado ucraniano feminino. Oi. Você vai ficar bravo com a gente se a gente pedir para atualizar mais uma vez o placar do Campeonato Brasileiro? Atualize e vamos encerrar, vai, cara. Atualize e vamos encerrar, vai. Temos Sport 3, Atlético Mineiro 2. O Sport virou para cima do Atlético Mineiro. Internacional e Vitória 2-2. O Vasco segue ganhando por 1-0. Vasco seguir ganhando por 79 minutos. Olha aqui. E tem pênalti pro Vasco. Eu tô esperando atualizar aqui pra saber se... Perdeu. Que isso. Ah, tá. E só para constar, só fazer uma coisa, é que a gente não vai falar do nado sincronizado, porque lá o que acontece é nada. É nada. Então, senhores, eu agradeço a presença... Para encerrar, vai. Chapecoense, Ceará e São Paulo e Botafogo 0-0. Ah, então beleza. Vai. Já encerramos, estamos chegando em 81 minutos aqui no NetoCast Esportes ao vivo. Eu agradeço a presença de todos. Permaneçam aí na sala que nós temos umas latinhas aqui. E se não der para acompanhar, já são 21 horas e 8 minutos na região central de São Paulo. Temos 17 graus. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Tanto os que estão participando aqui online, quanto a galera que veio em loco aqui invadir. A galera do Slayer. Palmas, galera. Vamos lá. Galera do Slayer. Clap, 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 clap. E é isso aí, galera. Um abraço a todos e até o próximo NetoCast Esportes. Fomos! Bom feriado a todos. É isso aí. Fomos!